meus amados irmãos, dando continuidade à nossa saga. Quem sabe qual é o capítulo de Jó hoje? 21. Jó capítulo 21. Chegamos na metade do livro. Olha aí. Chegamos na metade do livro de Jó. Quem vai falar agora é Jó. Aqui vai finalizar o segundo round de discussões, o segundo round de batalhas. Vai terminar aqui no capítulo 21 do livro de Jó. Lembrando que Jó é um livro que fala das grandes tribulações, fala da história de um homem justo que está enfrentando inimagináveis tribulações, mas mantém a sua fé inabalável. Jó vai enfrentar dificuldades tremendas que talvez eu e você não conseguíssemos passar, mas Deus deu graça para ele para passar por aquelas lutas. O próprio Deus disse que Jó era justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então Jó, ele passa por o livro, você conhece a história, Jó não conhecia, mas você conhece, então Jó passa pela história, sendo esse homem justo, íntegro e reto. Mas as tribulações na vida dele são terríveis, e ele mantém a sua fé inabalável. Esse livro está falando que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, e nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Então Deus está no controle. Apesar de que Jó começa o livro como sendo um homem justo, íntegro, temente a Deus, um homem que se desvia do mal, ainda assim ele termina o livro dizendo: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, apesar de que esse homem já era um homem próximo do Senhor, que andava com o Senhor, ele ainda podia chegar mais perto do Senhor. E é isso que acontece ao longo do livro. O que aconteceu até aqui? O que aconteceu até o capítulo 20? Jó perde tudo nos dois primeiros capítulos. Tem uma cena no céu, duas cenas no céu, onde o próprio Deus fala para Satanás: olha, você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás diz também: ele tem tudo, tira para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor na sua cara. E Deus permite que Satanás tire tudo. Jó não peca contra Deus. Depois o próprio Deus diz: olha, você, ainda que você tenha me instigado contra ele, ainda que você tenha tirado tudo dele, ele continua íntegro, reto, temente a Deus. E Satanás diz: tira a saúde dele, pele por pele, e esse homem vai te negar. E aí uma doença terrível se abate em Jó. Até a sua própria esposa chega para ele e diz: olha, você ainda mantém a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó, ainda assim, Jó permanece firme. Os amigos dele chegam. O capítulo 2 termina dizendo que os amigos chegam para poder consolar e animar. A gente já viu que não é muito isso que acontece. Os amigos não consolaram e muito pouco o animaram. Mas eles foram lá com essa intenção. Pelo menos eles foram lá, né? E aqueles que não foram? E os familiares que não foram? Jó fala disso em capítulos passados. Foi abandonado pelos seus familiares. Ele fala que nem a minha mulher aguenta mais o meu hálito, nem ela chega perto de mim. Foi completamente abandonado. E assim a história vai. Nós somos apresentados a Elifaz, Bildade, Zofar. Tem um primeiro round de batalhas, de discussões, acusando Jó, Jó se defendendo. Termina o primeiro round de batalha. Jó imagina que eles serão mais compassivos. Jó imagina que eles vão ser mais compreensivos. E começa o segundo round, e aí parece que a coisa piora. Você quase que consegue escutar o gongo de um ringue. Plim! E o camarada vindo para cima com tudo de Jó. E assim falaram mais uma vez Elifaz, Bildade, Zofar. Na quarta-feira, no capítulo 20, nós vimos a última fala de Zofar. É a última vez que Zofar vai aparecer. Provavelmente o mais novo, o mais impetuoso, o mais esquentado. É a última vez que ele fala no capítulo 20. E nós vimos que Zofar não vai fazer muita falta na história do livro. As falas dele, ele fala muito de um Deus de justiça, mas se esquece de falar do Deus de misericórdia. E assim termina a fala de Zofar no capítulo 20. Jó já vem se defendendo. Jó já tinha pedido um árbitro entre ele e Deus. Jó já tinha pedido um advogado para que defendesse a sua causa diante de Deus. Jó já tinha pedido um penhor. Eu preciso de um penhor, uma garantia para que eu possa comparecer diante do Senhor. Não sabia Jó que ele estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é um árbitro entre Deus e nós, aquele que é o nosso mediador, aquele que nos dá o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo.
Jó não tinha revelação, Jó não tinha Bíblia. A história de Jó acontece antes da lei. Inclusive, antes da Bíblia ser entregue, a história de Jó acontece e vai sendo passada oralmente de pai para filho, até que, por divina inspiração, o Senhor leva Moisés a registrar a história de Jó. Mas Jó não conhecia a lei, mas mesmo assim, ele obedece à lei no seu coração. E aqui no capítulo 21, Jó vai se defender das palavras de Zofar, e nós iremos terminar o segundo round de batalhas se chegamos na metade do livro de Jó. O que é que vai estar acontecendo aqui no capítulo 21? Jó vai questionar por que os ímpios frequentemente prosperam, porque na cabeça dos amigos de Jó, Jó está dizendo, essa desgraça está acontecendo com você porque você é um pecador. E todo pecador experimenta sofrimento. Essa é a ideia dos amigos de Jó. Causa e consequência. Se você peca, Deus vai lhe punir e você vai sofrer. Aí aqui no capítulo 21 já vai dizer, não. A prática mostra exatamente o contrário do que vocês estão falando. Os ímpios prosperam. Apesar de toda essa visão tradicional que a gente tem, os ímpios prosperam, ele está dizendo. Ele vai descrever toda a prosperidade material dos ímpios. Vai dizer, olha, eles passam, se brincar, vai ter ímpio que vai passar a vida todinha e não vai ter um único dia de sofrimento. E não vai ter um único dia assim que ele vai, eita, e agora, será que eu tenho dinheiro para pagar não sei o quê? Não vai ter. Vai ter ímpio que vai ter uma vida boa, olhando para essa vida material. E vai ser a vida toda isso. Jó vai dizer, olha, mas eles vão morrer. E depois de morrer, estarão diante do Senhor. Jó vai argumentar que as respostas que seus amigos deram até aquele momento, terminou o segundo round, Jó vai dizer, olha, tudo que vocês falaram até agora, isso não serviu para nada. Foram só palavras vãs, palavras de vaidade, palavras vazias, e palavras vazias, palavras de vaidade, palavras que não são para a glória de Deus, essas palavras não edificam. Essas palavras, elas voltam vazias, é isso que Jó está dizendo. Olha, as palavras de vocês vão voltar vazias. Você lembra que o Senhor disse, né? Que a palavra do Senhor não volta vazia. Mas é a palavra do Senhor. A palavra de homens ditas com vaidade, essas palavras vão voltar vazias, e é isso que Jó vai dizer no final do capítulo 21. Vai dizer, apesar de toda a sabedoria de vocês, toda a inteligência, mas a palavra de vocês está voltando vazia. Se tem uma ideia central nesse capítulo 21, que possa aplicar para o meu e para o seu coração, que está guiando todo o texto aqui, é que mesmo quando não entendemos os porquês das circunstâncias, é isso que Jó vai dizer, olha, mesmo quando nós não entendemos os porquês das situações, devemos confiar que Deus é soberano e justo, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem entender por que está acontecendo isso, mesmo nesses momentos, devemos confiar que Deus ele é soberano e justo, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe o que está fazendo e que Ele sabe a história final, Ele sabe para onde essa história está caminhando. E é isso que Jó vai tentar argumentar aqui com os amigos dele no capítulo 21, dividir esse capítulo aqui em 4 partes. Deixa eu falar um pouco aqui dessas 4 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 6, onde Jó vai colocar o seu desejo de ser compreendido. Jó vai expressar o desejo para que seus amigos ouçam ele, seus amigos respeitem ele. Veja o que ele diz aí, ó, do verso 1, ele diz, então Jó respondeu, ouçam, ele diz, olha, me ouçam. No versículo 3, ele diz, tenham paciência. No versículo 5, olhem para mim, me ouçam, tenham paciência, olhem para mim. Jó está dizendo, olha, respeitem aquilo que eu estou falando. Verso 2 e 3, ele diz, ouçam com atenção as minhas palavras, seja essa a consolação que vocês me trazem, porque as palavras de vocês não estão trazendo consolação, mas pelo menos me escute. Tem um erudito do Antigo Testamento, que ele diz que provavelmente o que estava acontecendo aqui, era que quando Jó estava falando, aí os amigos dele ficavam fazendo caretas, conversando uns com os outros, fazendo desdém do que ele estava falando, já preparando ali uma resposta. Jó está dizendo, olha, prestem atenção em mim, pelo menos isso, olhem para mim. Depois que eu falar, ele diz aqui no verso 3, tenham paciência e eu falarei. E havendo eu falado, aí sim vocês podem zombar de mim. Então Jó está dizendo, preste atenção em mim. No verso 4, ele está dizendo, olha, eu não estou reclamando contra vocês.
Veja no verso 4: será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Jó está dizendo, não é de vocês que eu estou me queixando, não é de vocês que eu quero uma resposta, eu quero uma resposta de Deus. Nesse momento a gente já viu que a lógica de Jó é, quem trouxe isso sobre mim foi Deus. Então a única pessoa que pode mudar essa circunstância na minha vida é o próprio Deus. Só que eu não posso comparecer diante de Deus, porque ainda que eu lave a minha roupa, seja tão branca como a neve, que eu lave a minha roupa com sabão, e ela fique a mais branca possível, ainda assim, diante do Senhor, eu serei um pecador. Então não tem como eu me defender. Eu preciso de um mediador, eu preciso de um árbitro, eu preciso de um penhor. E Jó já tem, essa lógica já está na cabeça de Jó, ele está dizendo, não é de vocês que eu vou esperar a resposta. Eu estou esperando a resposta do Senhor. Eu estou esperando uma resposta de Deus. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente espera a resposta de homens, mas não espera a resposta do Senhor. A gente coloca a nossa situação diante de homens, mas não coloca a nossa situação diante do Senhor. E é isso que Jó está falando. Jó está mostrando aqui, olha, eu preciso ser compreendido, vocês precisam me ouvir. Nós temos necessidade de falar, nós temos necessidade de sermos compreendidos. Nós temos necessidade, e às vezes a gente desdenha da dor do outro, né? Talvez alguém já tenha desdenhado da sua dor. Não, isso é besteira, isso é tal. Ou talvez você já tenha desdenhado da dor de alguém também. Achou, é besteira. Jó está dizendo, olha, ouçam, escutem, prestem atenção, me ouçam. Ele está dizendo aqui, ele diz inclusive, olha, seja essa a consolação que vocês me trazem. Jó está dizendo, só me escutem, não precisa nem falar mais nada, se vocês quiserem ficar calados, o resto da história todinha podem ficar calados. Se vocês só me escutarem, vocês já estarão consolando o meu coração. Aí ele vai colocar o argumento dele, do verso 7 até o verso 16, ele vai falar da vida boa dos ímpios. Se o argumento dos amigos dele é que todo pecador vai experimentar sofrimento, e Jó está sofrendo porque é um pecador, nessa segunda parte, nessa segunda rodada de discussão, eles já são abertos em dizer, Jó, você é um ímpio. Nas primeiras discussões, não. Eles foram mais comedidos, eles insinuaram. Já na segunda parte da discussão, eles são claros, Jó, você é um ímpio, você é um pecador, você precisa se arrepender, Jó. E aí Jó vai mostrar para eles, não, esse argumento de vocês não é verdadeiro. Ele vai lembrar as palavras eloquentes de Zofar no capítulo 20, e vão ser retomadas aqui por Jó. Jó vai dizer, veja no verso 7, Jó vai dizer que os ímpios muitas vezes vivem até uma idade avançada. Veja o que diz verso 7, como é que os ímpios continuam vivos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Olha, os ímpios, eles vão viver muito, Jó está dizendo, os ímpios vivem muito tempo, e são poderosos, Jó está dizendo. No verso 8, no verso 9, ele diz, olha, eles têm famílias numerosas, as casas deles estão protegidas do medo, nem mesmo a mão castigadora de Deus está sobre eles, Jó está dizendo. Verso 8, verso 9, os seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes diante dos seus olhos, as suas casas têm paz, e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Já está dizendo, olha, eles têm paz, nem mesmo Deus tem castigado eles. No verso 10, ele vai dizer que eles prosperam em tudo que eles fazem, seus negócios aumentam, o gado deles aumenta, eles vivem uma vida feliz, alegre, de festas. Veja verso 10, 11, até o 13, diz, os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm cria e não abortam, deixam as suas crianças correr como um rebanho, e os seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa, e alegram-se ao som de flauta, passam os dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. Olha, eles vão morrer em paz, vão passar essa vida sem sofrimento. É isso que eu estou vendo nos ímpios, Jó está dizendo. E esse argumento de vocês que o sofrimento, o pecado traz sofrimento, e porque eu estou sofrendo é porque eu pequei, esse argumento não é verdadeiro, porque eu estou olhando para os ímpios, e os ímpios estão vivendo vida boa. Eu não é assim. Você conhece vários ímpios, pessoas que detestam o Senhor, pessoas que odeiam ao Senhor, mas materialmente vivem uma vida melhor do que eu e você, não é? Não tem problema de dinheiro, não tem problema de casa, não tem problema de conta, não tem problema algum.
E isso da cabeça de Jó, ele está dizendo, olha, os ímpios, eles têm prosperado. No verso 14, ele diz, olha, eles amam o prazer e se divertem. Jó declara que eles rejeitam e desafiam a Deus e riem, inclusive, do pensamento de orar ao Senhor. Veja o verso 14. E são estes os que se dirigem a Deus dizendo, deixem-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Ele está dizendo, os ímpios se dirigem a Deus, Deus, eu não quero saber de você. Me deixe em paz, não quero saber do seu caminho, e esse povo está prosperando, Jó tem dito. Aí no verso 15, ele faz um argumento, exatamente aquele argumento de Satanás, quando Satanás diz, tire tudo que ele tem, que ele vai blasfemar contra você. Aí veja no verso 15, ele diz, quem é o Todo-Poderoso? Que é o ímpio, né, falando, Jó falando, a fala do ímpio, o ímpio dizendo, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que é que ganhamos se fizermos orações? É o ímpio dizendo, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar se eu for para o culto? O que é que eu vou ganhar se eu adorar a Deus? O que é que eu vou ganhar se eu der meu dízimo e a minha oferta? O que é que eu vou ganhar se eu servir a Deus em algum ministério? O que é que eu vou ganhar? Esse é o pensamento ímpio. Esse é o pensamento que Satanás disse que Jó teria, inclusive. Tira tudo que ele tem, porque ele só te adora porque você cercou ele com a sebe, e nada de mal acontece. Eu lembro aqui, quando estou lendo esse texto, eu lembro muito de Asaf. Você lembra de Asaf? Quem foi Asaf? Salmista, né? Disseram aqui o salmista, lá no Salmo 73. Deixe marcado aí em Jó, e vá comigo lá para o Salmo 73. Só um pouquinho para frente aí, você anda algumas páginas para frente. Deixe marcado aí em Jó, a gente vai já voltar. Mas lá no Salmo 73, Asaf tem essa crise. Asaf, um homem de Deus, escreveu vários salmos, músico, musicista, poeta, homem de Deus, e ele escreve lá no Salmo 73. Veja como é que começa o Salmo. Versículo 2. Diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Asaf está dizendo, olha, eu busco ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas tudo vai de mal a pior, e quando eu olho os ímpios, quando eu olho aquelas pessoas, quando eu olho os maus, eles estão prosperando, e quase que o meu coração pecou, quase que meus pés resvalaram, quase que eu invejava aquilo que eles tinham. Aí ele vai descrevendo todo o salmo, a prosperidade dos ímpios, como Deus não ouve e tal, até que chega um momento que ele diz que ele entrou na casa do Senhor. Aí eu entrei na casa do Senhor, eu percebi que a nossa vida não é só isso daqui, não é só esse momento aqui, a nossa vida ela é muito mais ampla do que isso. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que está além do que nós vemos. Nós não vivemos apenas por esse andar de baixo, nós vivemos sobretudo pelo andar de cima. E aí ele começa o salmo dizendo, quanto a mim, quase pequei. Aí ele termina o salmo, veja o versículo 28, como é que ele termina o salmo. Versículo 28, se ele começou dizendo, quanto a mim, eu quase pequei, no versículo 28 ele termina dizendo, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Ele começa dizendo, quanto a mim, quase resvalei. E os salmos, eles têm disso, tá? Os salmos, eles são sempre assim. Eles começam, na maioria dos casos, não vou dizer que são todos assim, mas são quase todos assim. Eles começam com um problema, aí mais ou menos, se você olhar a metade do salmo, se o salmo tiver 20 versículos, pode olhar ali na metade, versículo 10, 11, 9, mais ou menos ali na metade vai estar o clímax do salmo, aí a partir daquele ponto as coisas mudam. Geralmente todos os salmos são assim, é uma característica da poesia hebraica. Ele começa mal, aí termina, olha, quanto a mim quase resvalaram, quase pequei, mas eu contemplei o Senhor. Isso é mais ou menos na metade do salmo, ele vai dizer, mas eu contemplei, estive na casa do Senhor, e ele termina nesse ponto dizendo, bom é estar perto do Senhor. Os amigos de Jó estavam dizendo, não, Jó, você pecou, Jó, essa desgraça está acontecendo com você, porque você pecou, Jó.
Ele diz no verso 16, volta lá para o capítulo 21 de Jó. Volta lá para o capítulo 21 de Jó. Ele diz no verso 16, aí o próprio Jó diz, vejam, Jó 21, 16, vejam que não provém deles a sua prosperidade. Jó está dizendo, olha, é Deus que está abençoando eles. Eles são prósperos assim, não é pela maldade, mas é porque Deus, que é soberano, está permitindo que eles sejam próximos. Mas Jó diz, longe de mim o conselho dos ímpios, longe de mim querer ter essa prosperidade, longe de mim ter muito gado, ter casa, ter uma família grande, longe de mim se tudo isso vier do fato de eu disser, eu não quero conversa com o Senhor, eu não quero conversa com Deus, eu não quero orar, eu não quero buscar o Senhor. Já diz, olha, longe de mim. Ele já tinha dito algo semelhante lá no capítulo 3, logo quando ele começa a derramar o seu coração. Jó diz, olha, melhor seria se eu tivesse morto, para que eu não blasfemasse contra o Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor, mas Deus, eu não sou de ferro, eu não sou de pedra, eu não sou de bronze, eu sou de carne. Jó está dizendo, eu sou limitado, eu sou fraco, Senhor. Se é para que eu peque contra o Senhor, se é para que eu blasfeme contra o Teu nome, é melhor que eu morra, Senhor. E ele volta a repetir aqui, longe de mim ter essa prosperidade dos ímpios. Melhor é receber a acusação de vocês, a mentira de vocês, a falsidade de vocês, que todo mundo me considere um pecador, do que Deus, de que eu estar distante do Senhor. Longe de mim o conselho. E ele vai continuar do verso 17 até o verso 26, falando da afronta dos ímpios. Ele vai falar, quantas vezes é que vocês viram de fato o ímpio sofrer? Ele vai perguntar para os amigos dele, olha, vocês estão dizendo isso aí, que a gente sofre por causa do nosso sofrimento é por causa dos pecados. Quantas vezes de fato você viu um ímpio sofrer? Quando foi que você viu um ímpio ser castigado? Veja verso 17 e 18. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes provém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? E Jó pergunta, quantas vezes? Jó argumenta que seus amigos estão interpretando os acontecimentos espirituais apenas através dos seus olhos materiais. Vocês estão interpretando realidades espirituais apenas daquilo que vocês estão vendo. Eles falam isso do verso 19 até o verso 22, olha. Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele. Porque a resposta é, não, aquela pessoa era ímpia, ela era perversa, passou a vida toda e não teve sofrimento, então o sofrimento vai vir para o filho dele. Essa era a ideia. Mas Jó diz, vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele. Mas é ao perverso que Deus deveria punir, para que o sinta, pois seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Pois depois de morto e acabado a contagem dos seus meses, o que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Será que vocês são mais sábios que Deus? Já vai perguntar. Será que vocês são mais inteligentes do que Deus? Será que vocês são mais sábios do que Deus? Vocês estão julgando as coisas espirituais apenas por aquilo que vocês estão vendo, meus amigos, Jó está dizendo. E na verdade, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Eu falei isso hoje na escola bíblica dominical, e é verdade, porque muitas vezes, quando a gente olha para os textos bíblicos, geralmente a gente se coloca no lugar do mocinho, né? A gente se coloca no lugar do mocinho. A mensagem no livro de Jó, a gente se coloca no lugar de quem? De Jó. Não, eu sou injustiçado, eu que sou tal. A gente olha lá Jesus com os fariseus, a gente se coloca no lugar de Jesus. Meus irmãos, deixe-me falar com franqueza e sinceridade. É muito provável que todo mundo aqui, inclusive eu, se tivesse nessa história aqui, é muito provável que eu e você estivéssemos muito mais parecidos com Elifaz, Bildade e Zofar do que com Jó. Se nós estivéssemos lá nos dias de Jesus, é muito mais provável que nós nos identificássemos muito mais com os fariseus, saduceus, do que com os discípulos e do que com Jesus. Porque essas pessoas, esses amigos aqui de Jó, estão certos, garantidos de que a teologia deles está correta, de que eles estão fazendo o que é certo. E Jó está dizendo, vocês têm certeza disso? Vocês querem julgar?
Vocês querem julgar as coisas espirituais com base naquilo que vocês estão vendo. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós somos rápidos para julgar com base nas aparências, né? Rápidos, acontece alguma coisa, você tem pouca informação sobre a situação, mas você já tem um parecer. Somos rápidos para julgar com base nas aparências. Somos rápidos para criticar as coisas que não são do nosso jeito. Não, só é assim, então se não for do meu jeito, então está errado. Somos rápidos para criticar as coisas que não são do nosso jeito. Somos rápidos para tirar conclusões com base nos nossos sentimentos. Não, porque eu acho, porque eu sinto, porque isso, porque aquilo. A gente não quer parar, refletir, olhar para as Escrituras, o que é que o Senhor diz, o que é que a Bíblia ensina. Estamos estudando, domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, uma vida que agrada a Deus. Nós vimos hoje pela manhã, entramos no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se te prolongue os teus dias na terra. Nós vimos que, muitas vezes, a gente pensa que esse é um mandamento para criança, né? Mas é um mandamento que serve para todo mundo. Todo mundo tem que honrar o seu pai e sua mãe. É fácil? Nós vimos hoje pela manhã que não é. Que existe muita coisa implícita dentro desse mandamento, e como a Bíblia depois aumenta isso. Como ele vai trazendo o verdadeiro significado de honrar o pai e a mãe, honrar as autoridades, respeitar as autoridades, o que é que significa os seus dias prolongados na terra. Falamos isso hoje pela manhã, e é importante porque Deus disse qual é a forma, Deus disse qual é a vida que agrada a Ele. Deus disse qual é essa vida. Ele não deixou assim, ó, André, inventa um jeito aí de me agradar. Não. Deus não disse, aí, ó, dá um jeito aí, inventa um jeito aí de me agradar, do jeito que você quiser. Não. Deus disse como Ele quer ser adorado. Deus disse quem deve ser adorado, como, qual é a atitude, qual é o nosso tempo, como devemos nos relacionar com os nossos pais, com o próximo, como devemos tratar a vida, como devemos tratar a propriedade, como devemos tratar a propriedade alheia, a verdade, os relacionamentos. Deus disse como devemos tratar essas coisas. E muitas vezes a gente fica, meu Deus, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que Deus quer de mim. Abra a Bíblia, tem muita coisa que Deus quer da sua vida, e está escrita lá. Deus quer muita coisa da sua vida. E nós somos rápidos, assim como Zofar foi, nós somos rápidos em tirar conclusões com base nos nossos sentimentos. Nisso, Jó mostra que seus amigos estão errados em classificá-los como ímpio. Ele fala, olha, eu não sou ímpio. Vocês estão errados em me classificar como ímpio. Ainda que o ímpio e o justo tenham o mesmo fim. Veja o que ele fala aí no verso 23. Ele diz, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, mas com os seus baldes cheios de leite e seus ossos repletos de tutano. Isso aqui é uma referência da época de uma vida próspera, né? Você tem uns baldes cheios de leite, quer dizer que seu gado está dando leite e tudo mais, você vai fazer queijo, coalhada, manteiga, um bocado de coisa lá. Os ossos cheios de tutano, porque tinha a ideia de que quem era na época, né, o contexto da época dizia, olha, se você é um camarada mais gordinho assim, tem as bochechas mais cheinhas, tá, é mais gordinho, é porque você é saudável, é porque você tem comida para comer e seus ossos estão cheios de tutano. Então, se pegar um tutano de um camarada desse, os ossos dele estão cheios de tutano, né? Então, essa era a ideia. Olha, morre em prosperidade, com muita saúde. Ossos cheios de tutano tem a ver com isso também. Olha, com muita saúde, essas pessoas morrem. Ele continua o verso 26. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. E aí Jó diz, olha, tanto aquele que é próspero como o que não é, tem o mesmo fim. Os dois vão para debaixo da terra. Os dois vão morrer. Aí ele finaliza dos versos 27 até o 34, falando como essas palavras dos amigos deles foram vazias. Levando em consideração tudo que Jó falou, disse, olha, a palavra de vocês são palavras vazias. Não serviram para me consolar, não me ajudaram. Jó mostra que seus amigos não apenas falharam em convencê-lo, mas suas respostas são mentirosas e vão até além, vão até ser falsas. Veja o verso 27. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Jó está dizendo, olha, toda essa discussão, vocês estão planejando me prejudicar. Ele continua dizendo, olha,
vocês não conseguem responder a pergunta: por que que um ímpio prospera e por que que a desgraça vem sobre um justo? Vocês não conseguiram responder essa pergunta. Essa era a grande pergunta de Jó. Ele continua no verso 28, dizendo: por que vocês perguntam, onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Lembra que Jó perdeu tudo, né? Suas casas foram destruídas. E aqui ele está dizendo: olha, onde é que está a casa? Onde é que está a sua casa, Jó? Onde é que está a tenda dos seus filhos? Todos eles morreram, foi tudo destruído. Quer dizer que você é um ímpio, Jó? É isso que eles estão dizendo. E Jó, do verso 29 em diante, ele vai dizer, inclusive, que o ímpio pode passar a vida toda e não experimentar nenhum sofrimento. Será que vocês nunca interrogaram os que viajam? Jó disse: pergunte às pessoas que viajam, que conhecem o mundo todo, que conhecem muita gente. Pergunte para essas pessoas. E não levaram em conta as suas declarações? Aí veja o que ele diz: que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor. Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que ele fez? Finalmente, é levado à sepultura sobre o seu túmulo e se faz vigilância. Quer dizer, ele vai ser enterrado num local bom e vai ter vigias no túmulo dele para ninguém roubá-lo. A terra do vale que o cobre é leve. A terra do vale tem a ideia também de um local nobre, de um local caro. Não era todo mundo que era enterrado no vale. E ele está dizendo: a terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Olha, os ímpios podem passar a vida toda e não ter um único dia de sofrimento. É isso que Jó está dizendo. Então, esse argumento de vocês, de que eu estou sofrendo porque eu sou o pecador, esse argumento não vale. No último versículo desse capítulo, versículo 34, Jó fala que as palavras dos seus amigos até aquele momento foram palavras vazias, palavras vãs, palavras de vaidade, e não trouxeram nenhum consolo. Jó diz: como então vocês querem me consolar? Com palavras vazias. Nas respostas de vocês só há falsidade. Aqueles que foram para animar e aqueles que foram para consolar, aqueles que deviam trazer palavras de graça, aqueles que deveriam trazer refrigério, só trouxeram palavras vazias, só trouxeram palavras de vaidade. Fizeram Jó sofrer muito mais do que se eles estivessem calados. E aqui me lembra muitas vezes que, às vezes, quando nós temos algum problema, quando algum mal se abate sobre a nossa vida, quando alguma dificuldade se abate, muitas vezes nós somos como os amigos de Jó. Os amigos de Jó não queriam resolver o problema. Eles queriam se sentir bem. É diferente. E às vezes o problema, quando bate na nossa porta, a gente quer se sentir bem, a gente dá um jeito de não resolver, mas se sentir bem. Porque às vezes, para resolver, vai mexer em áreas que você gostaria de não mexer. Vai fazer com que você tenha que tomar compromissos que você não gostaria de tomar. Vai fazer com que você tenha que falar com pessoas que você não gostaria de falar. Vai fazer com que você tome atitudes que você não gostaria de tomar, e você procura um jeito de se sentir bem. Eu vou dar um jeito aqui de me sentir bem. É isso que os amigos de Jó estavam fazendo. E eles não estavam preocupados com Jó. Eles estavam preocupados com eles mesmos. Nós viemos aqui, falamos para Jó, consolamos, falamos, exortamos, mas ele não quis ouvir. Fizemos a nossa parte. Qual era a real motivação daqueles amigos? Jó está dizendo: vocês estão aqui puramente por vaidade. Como diz Salomão lá em Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele começa o livro falando isso: tudo é vaidade. Aí Salomão vai falando sobre a vaidade do trabalho, das riquezas, da inteligência, a vaidade dos prazeres, a vaidade do bem-estar. A grande conclusão de Salomão é: olha, tudo isso é uma busca desenfreada do meu e do seu coração para encher um vazio que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher esse vazio, e como nós não buscamos em Deus, aí buscamos preencher esse vazio com muito trabalho, com muita riqueza, com inteligência, com bem-estar, com cuidado, com não sei o quê, lá vai, aquelas coisas todas. Essas coisas, Salomão diz, elas não são erradas em si.
Salomão diz, não é errado trabalhar, não é errado você cuidar da sua saúde, não é errado você buscar inteligência, não é errado você buscar, não é errado, mas se você fizer isso, fora do Senhor, tudo isso vai ser vaidade, só vaidade. Ele termina o livro, se ele começa o livro, Salomão dizendo que tudo é vaidade, Salomão termina o livro dizendo de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Temendo a Deus, guardando os seus mandamentos, você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. Vivendo uma vida que agrada ao Senhor, debaixo desse guarda-chuva, o seu trabalho vai agradar ao Senhor. O seu cuidado com a saúde vai agradar ao Senhor. A sua busca por riqueza vai agradar ao Senhor, porque tudo isso está sendo feito debaixo da vontade do Senhor. E assim Jó termina o capítulo 21. Deixa eu fazer algumas rápidas aplicações desse texto para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia toda está contando uma única história. A gente vem falando disso já há alguns sermões. 18 sermões. Esse é o 18º no livro de Jó. A Bíblia está contando uma única história. A história de como Deus está salvando um povo para si. Como Deus está redimindo um povo para si. Como Deus está salvando esse povo. Essa história ela pode ser resumida em 4 palavrinhas: criação, queda, redenção, consumação. Você resume toda a história da Bíblia aí. Deus criou todas as coisas, houve a queda, toda a história da redenção, no qual eu e você estamos inseridos dentro dessa história da redenção, e lá no final, onde tudo será consumado, onde teremos novos céus e nova terra. E o personagem principal dessa história é Jesus Cristo. Então toda a Bíblia ela aponta para Jesus. E quando eu vejo a primeira parte, dos versos 1 até o verso 6, aonde Jó procura por compreensão, aonde seus amigos não o compreenderam, aonde os seus amigos não escutaram, quando Jó diz, olha, preste atenção, escutem, ou me ouçam, Jó está dizendo, e os seus amigos não prestam atenção. Eu lembro que Jesus, ele é aquele que nos ouve. Jesus é aquele que ouve a minha vida e ouve a sua vida. Jesus é aquele que entende as nossas dores. Abra comigo aí no livro de Hebreus. Abra comigo no livro de Hebreus. Próximo ano, inclusive, um spoiler do próximo ano estaremos uma série de mensagens no livro de Hebreus, a supremacia de Cristo. Então, se você quiser já ir lendo o livro de Hebreus, estudando o livro de Hebreus, leia, que vai ter aí várias mensagens no livro de Hebreus. Lá em Hebreus 4, Jesus é aquele que nos ouve, Jesus é aquele que entende as nossas lutas. Lá em Hebreus 4, no verso 14 e 15, veja o que diz aí, ó. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todos os mandamentos. Você consegue ver Jesus sendo tentado nos 10 mandamentos. E ele vencendo os 10 mandamentos. Vencendo nos 10 mandamentos. E o autor de Hebreus diz, olha, nós não temos um sumo sacerdote distante, que não sabe pelo que você está passando. Não, nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Se esses amigos de Jó não escutaram Jó, se Jó tinha um desejo, um anelo por aquela que alguém pudesse escutar, eu e você, nós temos essa pessoa que pode de fato nos escutar. Ainda que seu marido não escute, ainda que sua esposa não escute, ainda que as pessoas mais próximas de você não lhe escute, o Senhor lhe escuta. Antes mesmo que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece, Ele já sabe, Ele já está dizendo, eu sei, meu filho, eu sei, e eu estou trabalhando nisso. Então o Senhor é aquele que nos escuta. Sendo o Senhor aquele que nos escuta, sendo o Senhor aquele que compreende as nossas situações, devemos nós, na nossa fé, incluir o cuidado e a compreensão com o próximo, com os outros. Vá para 1 Pedro, vá comigo para 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3.
1 Pedro capítulo 3, lá no verso 8, diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. É uma marca do cristão, é uma marca daquele que, se você tem Cristo que lhe ouve, que lhe escuta, que lhe conforta, que está com você, você tem que ser isso na vida dos outros também. E João diz, olha, é uma marca do cristão, seja compassivo, seja fraternalmente amigo, misericordioso, seja humilde. Essa tem que ser uma marca nas nossas vidas, porque se não for, a gente está igual aos amigos de Jó. A gente não está querendo resolver o problema, a gente está querendo apenas se sentir bem. Quando eu olho para a segunda parte, quando Jó fala da boa vida dos ímpios, que os ímpios vivem a vida boa, que seus negócios prosperam, que os seus filhos vivem em alegria, que na sua casa sempre tem festa. Eu lembro de Asaf dizendo, olha, quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi que isso não é o importante da vida. Eu lembro de Jesus Cristo, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor falando, olha, não busque em primeiro lugar, melhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é que é importante, isso é o que vocês devem buscar. Ele fala mais o Senhor lá em Mateus capítulo 6, no verso 19, ele diz, não acumulem tesouros sobre a terra, não se preocupem em ter uma vida abastada nessa terra, não acumulem para vocês tesouros aqui, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O Senhor está dizendo, olha, existe um desejo genuíno no seu coração, tenha esse desejo genuíno de acumular tesouros no céu. A gente se esforça tanto para acumular tesouros nessa terra, não é? Se esforça tanto, tem um emprego, e tem outro emprego, e olha um concurso, aí olha não sei o quê, vai para outro canto, e vê qual é que tem o melhor recurso, e não sei o quê. A gente faz de tudo, não é? Fica procurando, como é que eu posso ganhar um extra, como é que eu posso ganhar... A gente faz de tudo para acumular as coisas nessa terra. Imaginou se a gente tivesse a mesma astúcia para acumular tesouros no céu? Como é que eu posso acumular tesouros no céu? Como é que eu posso fazer para que o reino de Deus avance? Como é que eu posso contribuir com a igreja? Como é que eu posso servir a igreja? Ou será que eu estou preocupado apenas que a igreja me sirva? Não, estou preocupado que a igreja me sirva. Não vou para essa igreja porque o banco, não gosto do banco, o banco é desconfortável. Vou para outra igreja porque o banco é melhor. Não, vou para aquela igreja lá porque tem um serviço de manobrista, só faz deixar o carro lá na frente e alguém estaciona. Não, vou para aquela outra igreja porque o pastor vem descendo num carretel com luzes, com não sei o que, tal... E ninguém lá, não. O Senhor está dizendo, olha, vocês tenham atitudes para acumular tesouros no céu. Tenham essa mesma astúcia para acumular tesouros no céu. Não olhe para a vida dos ímpios. Como Asaf, ele disse, olha, quase resvalei, quase caí, quase que eu tinha inveja. E isso às vezes bate no nosso coração. Você vê o ímpio, e de fato muitas vezes o ímpio vai lá, rouba, faz um negócio, faz outro, tal, e daqui a pouco está solto. Não é assim? Daqui a pouco está solto, está roubando de novo, e você está vendo e bate aquela indignação. E o Senhor diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome e a sede de justiça vai ser saciada, a justiça vai acontecer. Pode ser que não seja aqui, pode ser que você não veja, pelo menos não com esse corpo. Mas o Senhor vai fazer justiça. E o Senhor diz, olha, não olhe para essas coisas, acumulem para vocês tesouros no céu. Quando eu olho Jó falando da afronta dos ímpios, como os ímpios não querem saber de Deus. Quando os ímpios dizem, olha, o que é que eu vou ganhar se eu orar ao Senhor? O que é que o Senhor vai me dar se eu te buscar? Quando os ímpios, Jó falando, olha, os ímpios não querem saber de Deus e vivem bem com isso. Eu lembro que o homem está separado do Senhor. E daqueles que estão separados do Senhor, a ira de Deus permanece sobre eles. E só existe uma forma de reconciliar o homem com Deus. E essa forma é através de Jesus Cristo.
Não sei você que está me escutando online, se você está aqui presencial, se você tem a certeza no seu coração que você está reconciliado com o Senhor, mas só existe uma forma de se reconciliar com o Senhor, e é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ele não é um caminho, ele é o único caminho. As coisas boas da vida não necessariamente falam de ser bênção. Pelo contrário, muitas vezes as coisas boas da vida nos afastam de Deus. É ou não é? É mais fácil você buscar a Deus quando as coisas vão mal ou quando as coisas estão bem? É sincero no seu coração? Quando vai bem, a gente tende a não buscar o Senhor, né? Lembro de uma história que eu escutei de um pastor, ele dizendo que foi no culto dele, no culto tinha uma caixinha que quem visitava botava lá o nome, endereço, tal. Aí ele pegou lá um dia, durante a semana, pegou uma das pessoas que tinha visitado a igreja, tinha lá o endereço, e a pessoa tinha assinalado lá que não era crente. Ele disse: não, vou fazer uma visita evangelística para esse camarada. Visitou a igreja, vou falar de Jesus para ele. Chamou um diácono e disse: olha, vamos visitar essa pessoa aqui, porque ele precisa ouvir falar de Jesus. E aí era num bairro da cidade que ele não conhecia. Ele sabia que existia o bairro, mas nunca tinha andado por lá. Ele sabia que era um bairro de pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro. Só que quando ele entra no bairro, ele começa a achar um negócio muito estranho, só casa assim esplendorosa. Eles sabiam que era um bairro nobre, mas não sabia que era daquele jeito. Era um negócio assim completamente esplendoroso. E quando foi chegando perto do endereço, ele viu vários carros na frente da casa, carros assim caríssimos, uma piscina com várias crianças pulando, gritando, uma churrasqueira do tamanho do mundo. Ele disse que a churrasqueira lá, o local da churrasqueira era maior que a casa dele. Ele disse: o local da churrasqueira era maior que minha casa. E várias pessoas lá, bebendo, assistindo o jogo numa televisão de quase 80 polegadas. E as pessoas se divertindo. Ele disse que o diácono olhou para ele assim e disse: a gente vai falar que ele precisa de quê mesmo? Porque parece que não precisa, né? Parece que vai falar para essa pessoa: olha, você precisa de Jesus. A pessoa vai dizer: eu preciso de quê? Eu tenho tudo. Às vezes as riquezas muito mais nos afastam de Deus do que nos aproximam do Senhor. Lembro de um professor que eu tive também, contou essa história, uma disciplina chamada Teodiceia, que fala exatamente o problema do mal do mundo. E o pastor falando que muitas vezes a dor se abate na nossa vida, até mesmo como uma forma de Deus se humilhar diante do homem. Mas forte isso, pastor. Eu me lembro de perguntar isso para ele. Mas isso é forte, pastor. Deus se humilhar. Deus se humilhou encarnando. Deus se humilhou na cruz. E muitas vezes Deus se humilha, trazendo a desgraça na vida de alguém. Como assim, pastor? Ele diz: imagine alguém que tem tudo. Tem de tudo. Tem casa de praia, tem casa de campo, tem carro, tem dono de empresa grande, uma família grande. Esse camarada geralmente não quer saber de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Foi o próprio Senhor que disse isso. E aí o pastor estava falando, dizendo: olha, esse camarada, Deus quer falar com esse camarada. Só que esse camarada não ouve Deus. Deus tira a casa de praia dele. Ele não quer ouvir Deus. Deus tira a casa do campo dele. Ele não quer ouvir Deus. Deus tira a empresa dele. Ele não quer ouvir Deus, Deus tira o sustento dele. Ele não quer ouvir Deus, Deus tira a família dele. Quando ele não tem mais nada, é como se Deus estivesse dizendo: agora você pode fazer a gentileza de me ouvir? Quero falar com você há tanto tempo e você não quer me ouvir? Depois que eu tirei tudo, agora que eu sou o resto, Deus está dizendo, só restou eu. Agora você pode, por favor, me ouvir? As riquezas, amados, muitas vezes nos afastam de Deus, muito mais do que nos aproximam. Devemos reconhecer a seriedade que é a rejeição a Deus e a importância de nos reconciliarmos com Ele. Paulo fala disso lá em 2 Coríntios. Ele diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Por mais que esses homens prósperos, eles não queiram saber de Deus, esses homens precisam se reconciliar com Deus. E nós precisamos, como embaixadores de Cristo, falar de Cristo para esses homens. Falar a verdade do Evangelho para esses homens. Quando você pega uma mancha, você pega os missionários,
De repente você pode, tiver dúvida, tiver curiosidade, pesquisar na junta de missões, aí você vai ver lá quais são os povos menos alcançados. Aí entre os povos menos alcançados estão aqueles que são mais ricos entre os ricos. Os mais ricos entre os ricos são aquelas pessoas menos alcançadas. E na outra ponta você tem os mais pobres entre os pobres, aquelas pessoas que vivem na miséria. Dois povos que estão lá, dificilmente são alcançados pelo Evangelho. Precisamos falar de Cristo para essas pessoas. E aí você diz, não, mas eu sou crente, eu não preciso me reconciliar com o Senhor, eu não perco a salvação. E de fato eu acredito que você não perde, mas você pode perder muita coisa. Você pode não perder a salvação, mas você pode perder muita coisa, se você não está com o Senhor. Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, ele diz, não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês amargura. Se eu não estou com o Senhor, meu coração pode ser tomado por amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Se de repente hoje seu coração tem estado longe do Senhor, talvez esse é o momento de você dizer, Senhor, eu quero estar com o Senhor, quero andar com o Senhor, independente das circunstâncias. Lembra da ideia central que está guiando o sermão, por mais que não entendemos o porquê das circunstâncias, devemos confiar que Deus ele é justo e soberano. Senhor, eu não sei, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Jó finaliza as suas palavras do verso 27 até o 34, falando das palavras vazias, da falsidade, palavras vãs, palavras que não consolaram o seu coração, palavras que não trouxeram esperança para ele, palavras que só trouxeram dor. E muitas vezes nós estamos assim, precisamos dessa palavra, e em Cristo nós podemos encontrar esperança e paz, mesmo diante de perguntas que não têm respostas. Lá em João, é importante ler esse texto, abra comigo em João, capítulo 16, abra comigo em João, capítulo 16, vamos finalizar, tem mais esse texto e outro e a gente finaliza. João, capítulo 16, você está aqui já no final do ministério de Jesus, Jesus está caminhando para a cruz quase, daqui a poucas horas ele será entregue, daqui a poucas horas ele estará sendo crucificado, ele está com seus discípulos, está num momento ali que parece que os discípulos estão meio tristes por tudo aquilo que vai acontecer. E aí no versículo, João capítulo 16, no verso 29, então os seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente, e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Os discípulos naquela hora, olha, cremos que o Senhor sabe todas as coisas. E em sabendo todas as coisas, Jesus diz, vocês acreditam que eu sei todas as coisas? Que eu conheço o final da história? Que eu conheço como isso vai terminar? Vocês acreditam nisso? Os discípulos meio que concordam com isso. E Jesus diz, veja o verso 33, pois, deixa eu dizer um negócio para vocês. Jesus diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então tenham paz em mim. Muitas vezes vocês não vão entender o que vai acontecer com vocês. Vocês serão perseguidos, alguns de vocês serão crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado em forma de X, Paulo foi decapitado, Mateus provavelmente morreu empalado. Dos 12 apóstolos, só João morreu de morte morrida, morreu de velho, só João, e ainda assim tentaram matar várias vezes, sofreu um bocado. Todos os outros padeceram, sofreram e morreram de forma brutal, mas Jesus diz, tenham paz em mim. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A vida de vocês vai além disso daqui. A vida de vocês, a eternidade está batendo na porta de cada um de nós. A eternidade está quase chegando para cada um de nós. Jesus diz, olha, tenham coragem, eu venci o mundo. Se eu e você precisamos encontrar paz, esperança, podemos procurar essa paz e essa esperança no nosso Senhor. Aquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Devemos reconhecer que nem sempre iremos compreender os mistérios de Deus,
mas ainda assim podemos confiar nele. Para finalizar, abra comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Essa era a grande dúvida de Jó. Vocês não me explicaram, meus amigos. Termina agora a segunda rodada. A terceira rodada vai ser mais quente. Se as coisas estão aumentando, na primeira eles estavam insinuando, na segunda eles estavam afirmando, e na terceira eles meio que vão tentar provar a força. A terceira parte dos discursos, a partir do capítulo 22, é como se Jó estivesse falando, os amigos estivessem falando, tivesse alguém segurando ali para o cabo não partir para cima, porque estava já nas vias de fato já, de discussão. Mas Jó disse: vocês não me responderam. Eu continuo sem a resposta, porque que eu estou sofrendo. E aqui Provérbios traz um alento para o meu e para o meu coração, para o meu e para o seu coração, dizendo, Provérbios 3, no verso 5, diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Como é que o Senhor vai endireitar nossas veredas? É fazendo que todos os meus planos deem certo? Não. Pode ser que o Senhor faça o meu plano dar errado, exatamente para endireitar a minha vereda, porque Ele quer me desviar do mal. Diz: olha, meu filho, eu sei que você quer ir para cá, mas se você for para cá não vai dar certo. No meu plano da redenção, lembra toda a história: criação, queda, redenção, consumação. Nós estamos no plano da redenção. O que está acontecendo é a redenção. A história da redenção está acontecendo. E para que essa história aconteça, pode ser que, sei lá, Josimar queira ir para aquele caminho. E Deus diz: não, Josimar, no plano da redenção você não vai para lá. No plano da redenção você vai para cá. E é para cá que você vai, Josimar. Lembra de Paulo, fez todos os planos possíveis para que o evangelho chegasse na Ásia. Quando ele chegou na porta da Ásia, o que foi que o Senhor disse? Paulo, não é a Ásia, é a Macedônia. Passa para a Macedônia e nos ajuda. E assim o evangelho chega na Europa. E a Europa evangelizada. Os planos de Paulo eram evangelizar a Ásia, chegar lá na Índia, chegar na China, chegar naquele povo lá, para que o evangelho chegasse lá. Mas Deus disse: não, eu quero que você vá para a Europa. E até hoje a Ásia precisa ser evangelizada. Até hoje, veja, Paulo fez planos lá em Atos, capítulo 16, se eu não me engano. Ele fez planos lá em Atos, para que o evangelho chegasse na Ásia, e até hoje a Ásia precisa ser evangelizada. O Senhor está no controle da minha vida e da sua vida, e nós precisamos confiar nele. Ainda que a gente não compreenda todas as circunstâncias, devemos confiar que Deus é soberano e justo. Nós temos em Jesus aquele que nos ouve, nós temos em Jesus aquele que compreende a minha e a sua dor, e que se compadece de nós, e que está pronto para atender o meu e o seu coração, e que diz para aquele que não pertence a Ele: se reconciliem, e para aquele que pertence a Ele e que está distante dEle, Ele diz: não entristeça o Espírito Santo, não ande de uma forma diferente daquela que me agrada. Amém? Vamos orar e agradecer.